O Valor Agregado visitou a Premier IT para conversar com Fernando Baldin, diretor de consultoria e novos negócios da empresa. Fernando é autor do livro A Revolução Invisível, uma nova forma de gestão em serviços. Foi interessante que me levou a escrever porque eu comecei a carreira como técnico. Eu comecei atendendo usuário, como qualquer pessoa começa. E um dia eu estava discutindo uma questão interna, etc., na empresa, um projeto, e eu comecei a perceber que a rotina de 10 anos atrás, que eu trabalhava, do mesmo jeitinho que eu trabalhava, a mesma lógica que eu usava, estava sendo usada até hoje. E naquele momento eu vi que tinha uma coisa errada. Alguma coisa está errada nesse mercado de serviços, especificamente serviços em TI, que é onde eu comecei minha carreira, estou mais de 10 anos. Então eu falei, como é que pode? Há 10 anos eu comecei a pensar se a Volkswagen, se essas empresas de carro, produzissem carro da mesma forma há 10 anos. Se eles mantivessem a mesma produtividade, a mesma qualidade, o que ia acontecer? E aí com isso comecei a pesquisar e falar, onde que a gente está errando? E aí nesse livro eu começo essa história analisando o contexto da Revolução Industrial, que começou mais ou menos assim. No começo os carros eram produtos de artesãos, etc. Depois veio Ford, começou esse conceito de produção em massa, etc. Mas a Revolução Industrial trouxe esse modelo assim, de mais produtividade, mais com qualidade, etc. E eu comecei a refletir sobre por que nós da área de serviços não tínhamos essa preocupação. Por que nós não nos preocupávamos? Tínhamos a preocupação com a qualidade, até demais, mas a produtividade, a forma das coisas eram quase que ninguém questionava. E aí o livro começou por aí. Para Fernando Baldin, o importante na área de serviços é buscar modelos de produtividade. Eu acredito que qualquer prestador de serviço hoje, que não buscar uma forma de fazer mais com menos nas suas operações, dependente da área que ele atua, ele vai ter problema no médio e longo prazo, principalmente com o custo da mão de obra. Não é só a geração Y que está pulando de emprego de lá e para cá, não é só isso. A gente vive um contexto hoje onde as pessoas saem mais do emprego, isso é um fenômeno no Brasil, porque as pessoas hoje estão pedindo mais demissão que no passado. Então aquele medo, e engraçado que isso é para qualquer nível de escolaridade. Pessoa que só tem segundo grau, então, acabou aquela história do não sei se eu vou arranjar, porque a pessoa sabe, o profissional sabe que no mercado tem oportunidade. E isso vai, obviamente, aumentar os custos de mão de obra. Uma realidade desse contexto é a construção civil. Se você for ver na construção civil, nos últimos 3, 4 anos, o custo de mão de obra das obras, das equipes que trabalham, já estourou, e muitas empresas dessa área já começaram a trabalhar com tecnologia, fazendo mais com menos. Então, de novo, nós da área de TI temos que acordar para esse mote, porque senão nós vamos ficar para trás. Produtos novos como tablets e smartphones são inovadores, mas não determinam sozinhos o futuro do setor de tecnologia. O futuro ele tem um papel muito importante do que ele vai trazer. Por exemplo, há 5 anos atrás, o iPad, os tablets, eram um mero sonho da maioria dos profissionais. Hoje é uma realidade. Só que no meu entendimento, a inovação de produto, o produto, ele muda. Eu brinco que o produto ele é como se fosse uma fantasia. Antes era computador, depois veio o notebook, depois veio o netbook, depois veio os tablets, e vão vir outros. Só que os serviços, o segredo, tá? Até no livro eu comento sobre isso, são 3 elementos: pessoas, processos e produtos. São esses 3 elementos que geram o serviço. Então, quando um prestador de serviço vê um tablet, por exemplo, chegando, ele é um produto. Ele não é um serviço em si. Ele tem que pensar, esse produto, ele pode impactar processos que eu tenho hoje. Por exemplo, já tem algumas cidades no Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, já começou um serviço beta de você chamar o táxi pelo tablet. Você tem a geolocalização do táxi, qual está mais próximo e tal. Então, o que eles estão fazendo ali? Estão convergindo pessoas, processos e produtos. O produto é o tablet, é o software, as pessoas é o aculturamento dos usuários, dos taxistas, que vão ter que, obviamente, usar essa ferramenta. E os processos, é ele entender o processo de como uma pessoa chama um táxi e botar isso de uma forma mais facilitada. Então, na área de serviços, um produto ele não vai radicalmente mudar essa área. O que as empresas têm que ver com inovação e como negócio é que serviços são esses 3 P's: pessoas, processos e produtos. Toda vez que um desses elementos muda, você tem que pensar sobre os demais para ver como que você pode configurar para gerar um serviço de valor para o mercado, para os seus usuários e assim sucessivamente. No Brasil, a terceirização em serviços de tecnologia ainda cresce mais rápido em áreas que não afetam com tanta força a cultura de cada empresa.
Hoje o mercado que mais tem terceirização é a parte de impressão. Então a impressão, a terceirização de impressão realmente disparado, virou é difícil você achar uma empresa hoje nos grandes centros que tem a impressão interna. Por N motivos, né? É uma terceirização que envolve menos impacto cultural, né? Você não mexe em pessoas. É uma terceirização que praticamente não mexe nos processos internos da empresa. Por exemplo, uma área de TI que terceiriza a impressão, para o usuário dela, tinha uma impressora A, vai ter impressora B, ele não tem impacto. Então, e a redução de custo era muito grande, porque o prestador de serviço, por ter mais escala do fabricante, acabava tendo condições melhores do que se o cliente fosse comprar diretamente. Já outras áreas, como Service Desk, terceirização de infraestrutura de servidores via data center, o que a gente chama de full outsourcing, que seria terceirizar toda a área de TI, eles vêm crescendo, né? O Service Desk tem aí uma adoção de metade, 50% das empresas, vem crescendo ao longo do tempo, só que não é ainda como é a impressão, algo tão forte no mercado. Não é algo que as pessoas simplesmente... Não, porque impressão, hoje em dia, a maioria dos gestores, se ele chega numa empresa e não está terceirizado, a primeira coisa que ele faz é vamos terceirizar, que não quero me incomodar com isso. Já os demais serviços têm uma abrangência um pouco menor. Eles acabam tendo um pouco menos de penetração menor no mercado, porque, na minha opinião, já envolve uma mudança cultural um pouco mais forte. Resolver o problema do cliente com serviços inteligentes. Esse é o caminho para se crescer no mercado de serviços em TI. No livro até eu comento uma coisa interessante. No livro eu comento um conceito chamado resolver um problema. Então é aquela história tradicional, né? Quando uma pessoa compra uma furadeira, o que ela quer é um furo na parede. Então quando o cliente contrata, por exemplo, o outsourcing de impressão, ele não quer imprimir. Ele quer melhorar a gestão de documentos. O outsourcing de impressão é a opção que o mercado dá para ele. E o que nós fizemos? O que a gente traz de inovação? Por exemplo, nós temos clientes hoje que tem dentro do seu ambiente o que nós chamamos de impressão retida. O que é impressão retida? O usuário manda imprimir a impressão, vai para a impressora, manda imprimir o documento, só que ela não sai na impressora, só vai sair aquele documento quando ele chegar na impressora, encostar o seu crachá no leitor, e então a impressora vai liberar a impressão que ele enviou. Só essa ação, ou seja, não sai mais quando ele envia, só quando ele vai até o equipamento e se identifica, reduz em média, dos casos que a gente tem hoje, 20% do volume de impressão. E é interessante, porque aí nós estamos falando de uma redução de desperdício. Porque esse 20%, eu brinco muito com o pessoal, você perdeu alguma venda? Você deixou de fazer algo que você fazia? Então era desperdício. Voltamos a falar aquela questão, ou seja, era um desperdício, o dinheiro que você jogava fora. Simplesmente porque você mudou uma lógica. Agora, para pegar o seu documento, você vai ter que chegar, vai lá na impressora e vai pegar, não vou mais deixar ele paradinho. Então, esse tipo de inovação, né, de novo, uma inovação que o cliente não quer impressora para imprimir, ele quer melhorar a gestão de documentos. Então, a inovação nessa área de serviço vai passar por pensar um pouco mais sobre o que o cliente de fato quer ao comprar o serviço. Então, cada prestador tem que pensar qual é o problema que eu resolvo do meu cliente.